E depois de quase 3 anos de espera, a segunda temporada de Mahoka Queen finalmente chegou nessa temporada de janeiro. E ela chegou sem perder tempo, já entrando no novo arco e no primeiro episódio já tacando na nossa cara um monte de coisa. Ao ponto de me perguntar o quanto rusharam a novel? Sim, mas vamos ignorar isso, né? Eu não quero ter que reviver o trauma de algumas pessoas por não ter sua querida novel adaptada de um jeito decente pra anime. Mas olha como teve coisa só nesses 2 episódios, viu? Desde possível filho do Anos até humilhação sem fim. Então tem algumas coisas que não dá pra deixar de fora, né? Como eu vou falar dos 2 episódios que lançaram até agora, eu vou ter que deixar algumas coisinhas de lado. Então caso alguma coisa tenha ficado de fora, vocês já sabem o motivo. O primeiro episódio já começa assustando quem tanto esperava por essa temporada, com um grande espírito mãe chamada Leno sendo atacada por um deus, que já pra mostrar o tipo de caráter que ele tem, chega sem mais nem menos nela, dizendo que queria ter um filho dela. E ele não tava nem aí se ela queria ou não, porque segundo ele, Deus queria isso. Então não tem essa de não querer. Pra sorte dela, o Anos, junto de um subordinado dele chamado Shin, chegou e logo matou aquele deus sem muita dificuldade. O problema é que ele não o matou totalmente, já que logo aquele deus voltaria à vida. E basicamente, depois disso, pra acompanhá-la até o castelo do Anos e poder ajudar na criação da barreira que separaria as raças por 2000 anos, o Anos deixou o Shin como guarda-costas da Leno. E assim, como o velho clichê, durante o caminho, parece que ela foi criando alguns sentimentos por ele. Tanto que depois que a barreira foi criada, ela ficou feliz que ficaria com ele por mais um tempinho. Até que chegando na Floresta dos Espíritos, eles acabam encontrando algumas criaturas que estavam devorando os espíritos. Mas durante o extermínio desses monstros, eles acabaram encontrando alguém suspeitamente parecido com o Anos. Na verdade, parecido não, igual ao Anos. Sendo que o Anos no momento estava morto para poder criar a barreira. E o garoto diz que o nome dele era Anushu Pultico. Nem um pouco parecido com o nome do cara que ele é igual, né? Nem um pouquinho. Então, voltando pro presente e já tendo o momento do Anos deixando a Misha envergonhada, mas quanto mais ele falava, mais a vergonha dela ia embora, todos vão pra academia do Rei Demônio. E durante o início da aula, a professora diz que tem 2 alunas transferidas para a academia. Essas alunas eram a Eleonore e também a Zesh, pelo menos uma das 10.000. Inclusive parece que agora ela consegue falar e se expressar um pouco melhor. Talvez a Eleanor tenha ajudado ela a se expressar, já que antes ela era uma porta, talvez. Mas não só elas, como tinha um novo professor que se chama Edomaide Dichijon. Meu Deus, que nome horrível de se falar, cara. Um demônio que fazia parte dos 4 da realeza do mal, uma força de demônios que depois do exército do Anos era a mais forte. E mesmo se demonstrando ser um professor que faz parte de uma força incrível, um monte de alunos ainda fazia pouco dele. Mas ele não levou desaforo para casa, porque ele logo fala sobre Avos Delevia ser um rei demônio falso, e o verdadeiro já ter reencarnado e ser o Anos, e ele obriga que todos se curvassem a ele, no caso o Anos. E só com isso eu fiquei tipo, pô, o cara já tá ligado que o Anos é pica e ainda querem que respeitem ele. Gostei desse mano. Pena que não demorou muito pra minha opinião mudar sobre ele. Isso porque o Edomaide não era um demônio, e sim aquele deus criminoso que tomou conta do corpo do verdadeiro Edomaide. E quando ele começou a enforcar alguns alunos, o Anos não perdeu muito tempo pra ir pra cima dele, com aquela espada dele que é tão poderosa que acaba indo contra a lógica. Mas tinha um pequeno problema. Se ele acabasse matando definitivamente esse deus, o mundo poderia acabar sendo destruído. Por que isso aconteceria? Não sei, mas só sei que isso ia acontecer. Então, o Anos teve uma ideia. Ele basicamente matou esse deus e logo reviveu ele, mas com uma pequena diferença. Dessa vez, esse deus iria ficar com só 10% do poder que ele tinha antes. Ou seja, diferente de antes, agora ele não é um problema tão grande. Bem, por mais que mais um problema diário tenha sido resolvido, uma informação muito interessante dita sobre esse deus é sobre um tal de Filho de Deus, que segundo ele seria tão poderoso ao ponto de matar o próprio Anos. Mas a dúvida que fica é se ele estava falando a verdade ou se era só por pura ignorância. Porque bem, a gente sabe o histórico de pessoas que falaram isso e não se deram muito bem, né? Então, sabendo o possível problema que esse Filho de Deus poderia acabar causando, todos eles começaram uma investigação para saber mais sobre ele, já que tinha algumas perguntas sobre ele que não tinham sido respondidas. Mas essa investigação não demorou muito para já dar problema para todos eles, porque eles logo acabaram encontrando alguns demônios que basicamente só queriam matar eles. E eles estavam amando dos demônios da realeza do mal, que inclusive o próprio tinha cedido o seu corpo para aquele deus para poder criar o Filho de
Deus e também para poder dar um jeito de acabar com o Rei Demônio. O Anos encontrou um comandante do exército do Edomaide e aceitou fazer um desafio de inteligência contra ele, enquanto o resto dos colegas dele lutavam contra outros demônios. Esse desafio seria um tipo de jogo, onde o Anos ele teria que descobrir quem seria o receptáculo do Filho de Deus. O Anos ele poderia fazer 18 hipóteses e esse demônio teria que responder todas elas, porém ele poderia mentir pelo menos uma vez. Assim, eles ficaram jogando um joguinho enquanto o restante da galera ficava caindo na porrada, ou melhor, ficava caindo na magia. E todo o núcleo dos colegas do Anos lutando contra os demônios é bem naquela pegada onde no começo eles estão tendo bastante dificuldade, mas logo depois eles conseguem dar um jeito de passar por cima. Mas aqui eles meio que passaram por cima não com muita forçação de barra, como se desde o começo eles tivessem facilidade. Na verdade, eles só acabaram encontrando um jeito de conseguir vencer no final, como por exemplo, a reencarnação do Kenon, ele deu sorte porque ele tinha 7 origens e ele acabou sacrificando 4 delas. Ou então a Misha, que teve que usar bastante poder para conseguir transformar o demônio que era inimiga dela em um floco de neve, para mostrar o quanto que o treinamento que o Anos dá para elas realmente acaba tendo bastante resultado. E olha que resultado, viu? E então, durante o jogo, o Anos conseguiu descobrir que um dos receptáculos do Filho de Deus era um dos amigos dele. Mas o maior problema disso era que aquele demônio tinha implantado no cérebro dele uma memória falsa. Então no fim, o Anos estava procurando por uma resposta que não existia. E aí foi revelado que tudo aquilo era um plano daquele demônio para ele poder aproveitar das regras para matar o Anos. Porque uma das regras que tinha era que eles não podiam se atacar durante o jogo e também que caso o Anos desistisse, ele ficaria por 5 segundos sem poder usar magia. Mas isso não adiantou muito, afinal ele não depende só de magia. E por isso usar força física para derrotar os capangas não foi nenhum problema para ele. Então depois de humilhar o demônio, o Anos simplesmente o transforma numa coruja. Sim, ele transformou o cara numa coruja, que parece ser um tipo de animal nesse mundo que não pode mentir, porque por ter transformado esse cara numa coruja, ele descobriu que o objetivo dele era reduzir um pouco o poder de combate do rei demônio a mando do povo de Azeshon, que ainda achava que o tal Avos de Levia era o verdadeiro rei demônio. E por isso, para resolver esse problema, eles iriam ter que fazer um evento provando que o Anos era o verdadeiro rei demônio. Mas esse assunto acabou sendo deixado de lado, porque um dos subordinados do Anos disse que o Shin, que era aquele subordinado que ficou de guarda-costas da Leno, poderia ajudar com as perguntas sobre o Filho de Deus. Então, o próximo destino deles seria para o lugar onde estava o Shin e a Leno. Mas como eles não poderiam tirar o olho da academia, ele decidiu que eles fariam uma viagem de campo para o local. E assim termina o segundo episódio. Assim, eu gostei do jeito que começou essa nova temporada e parece que ela vai servir para dar uma expansão um pouquinho maior no mundo da obra, o que já me prende, pois eu gosto muito quando o worldbuilding mostra mais sobre as outras raças e expande mais o mundo da obra. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que não senti algo muito estranho nesses episódios. Eles pareceram muito corridos e também deram a impressão de que estava faltando coisa. Talvez seja por conta do jeito que foi adaptado ou realmente acabaram cortando bastante coisa, mas não sei se foi realmente isso, porque eu nunca li a novel. Parece que essa temporada vai se focar em acontecimentos do passado quando o Anos criou a barreira e também possivelmente nos apresente alguém que possa dar uma bela luta pro nosso querido prota quase onipotente. Não sei se vai ser realmente isso, mas só o tempo dirá. Mas o que com certeza estou mais interessado em saber é sobre esse tal de Anushu Potikou, porque ele até poderia ser um Anos que acabou tomando uma forma de criança, mas levando em conta o momento em que ele apareceu, que é quando o Anos não deveria estar vivo, isso significa que possivelmente esse garoto é filho do Anos? Isso parece um pouquinho improvável, mas estou curioso para saber a explicação sobre ele ser a cara do Anos e também de ter um nome tão parecido. Enfim, essa nova temporada já chegou entrando pro lado mais divino da obra, e parece que não vai parar por aí. O que acharam desse início? Estão animados para os próximos episódios? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Então é isso, gente. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa o teu like que ele vai ajudar pra caramba. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.